Irmãos, graça e paz. Mas é que o frio não está tanto assim, né? Pelo menos eu não estou sentindo tanto frio. Deve ser o fogo do Espírito que está queimando constantemente nas nossas vidas. Nós viemos de Valadares, Governador Valadares, Minas Gerais, e temos nos congregado lá na Igreja Batista do Calvário, renovada ou pentecostal, como alguns chamam. E lá a diretoria da igreja, o pastor, com a liderança, não aceitaram ainda, creio eu, sobre a obra, sobre a palavra, a doutrina do novo nascimento, da regeneração em nossas vidas, da parte de Deus. E ontem eu compartilhava com os irmãos aqui à noite sobre o que o Senhor fez na minha vida em particular e na vida de bastante pessoas lá, já que nós exercemos o cargo de presidente do 23º Conjuban, que é o Congresso da Juventude Batista Nacional, que reúne todo o Vale do Aço e Vale do Rio Doce na região de Minas Gerais. E nós convidamos o pastor Carlos Alberto Antunes, da Comunidade da Graça, para que estivesse ministrando naqueles 4 dias de congresso. E a palavra que ele ministrou para nós foi uma só: novo nascimento. Dentro desta palavra, ele ministrou libertação da lei do pecado e da morte, e ministrou também a libertação de uma consciência impura, de uma consciência culpada, como nós lemos aqui agora. E isso tudo desde os 6 anos que eu venho frequentando a igreja e nunca tinha alcançado a paz interior. Sempre participando de diretoria de igreja, diretoria de mocidade, participando de vários cargos, mas nunca consegui ter a tranquilidade, o descanso que Cristo nos oferece pela sua palavra. E nessa insatisfação, eu resolvi fazer uma viagem para montar um conjunto. Eu queria montar um conjunto para mim, com outro irmão lá. Resolvi fazer uma viagem para conhecer Vencedores por Cristo em São Paulo, conhecer o Life em Porto Alegre, em particular o Azaf, e conhecer também outras pessoas ligadas à área de música. Passando por São Paulo, eu fui ao Vencedores, fiquei conhecendo, e fui na comunidade para conhecer o Ademar. Chegando lá, não consegui. O pastor Ademar, ele não estava, então o pastor Casimiro, lá da comunidade, nos convidou para que nós fôssemos ao gabinete com ele. Chegando lá, ele ministrou essa palavra. E depois dele falar tudo o que ele era, como pastor, como crente, e mesmo assim, depois de ter feito não sei quantos anos, eu não me lembro, de ser pastor, ter batizado, ele ainda não tinha nascido de novo, pela sua natureza. E isso veio de encontro à minha vida. A minha natureza não era nada mais, nada menos do que aquela natureza que ele estava declarando que tinha, e que tinha sido liberto a partir do momento da experiência da regeneração. E isso me deixou um conflito muito grande no período de agosto de 87, quando foi em fevereiro de 88 agora, o pastor Antunes esteve em Valadares, e na primeira noite que ele ministrou, quando ele ministrou sobre a libertação, e eu ontem compartilhava aqui com os irmãos também, que ele enfatizava muito que você tem que tomar posse desta palavra pela fé. E eu guardei aquilo no meu coração e falei, essa é minha e ninguém me toma. Agora está guardado, e já que é pela fé, então é minha. Quero ser liberto, aceito minha morte com Cristo, aceito a minha ressurreição com Cristo. E mais do que isso, aceito estar diariamente crucificado com Cristo. E a partir desse primeiro dia, um esclarecimento que eu tive, eu já pude caminhar os outros 3 dias em gozo. Em gozo porque eu já não tinha mais, no dia seguinte, na manhã seguinte, aqueles conflitos que tanto me perturbavam, que nunca haviam me deixado levar uma vida normal. É o problema da consciência, né? Eu tenho uma experiência também para os jovens casados crentes, para os regenerados não, mas para os crentes, como crente, com 8 meses de casado, devido a futricas e fofocas dentro da igreja, como ministrava na quarta-feira à noite aqui o pastor Glênio. Muitas pessoas, por não terem o que fazer, procuram fazer fofocas dentro da igreja. E essas fofocas e a minha natureza
também, juntamente com a natureza da minha esposa, nos levou a separar. Com 8 meses de casado, nós tivemos uma separação. E depois disso, pela misericórdia de Deus, pela sua graça, nós podemos nos reconciliar. Nós conseguimos nos reconciliar até que pudemos conhecer esta palavra. E depois disso, tudo mudou na minha vida. Meu casamento mudou, meu emprego mudou, minha vida diária mudou. Quer dizer, eu fui regenerado por Deus, pela palavra. Então, irmãos, o testemunho que eu queria deixar aqui é este. É que não eu deixo o testemunho, mas a minha vida é o testemunho vivo, né, na presença do Senhor. E também que os irmãos possam estar orando. Nós estamos a 1.600 quilômetros de casa. Eu viajo, em abril eu estive em São Paulo, a 1.000 quilômetros, e voltei agora. E eu sempre brinco com os rapazes lá em Valadares, nós também, o Senhor nos abriu uma porta na garagem da casa do meu pai. Nós já tínhamos alguns bancos, e nós começamos a fazer reuniões lá. E ali nós temos tido experiências maravilhosas. Inclusive na sala de casa outro dia, quando eu ministrava para alguns irmãos e ministrava para uma irmã, ela virou, no meio da ministração, ela virou e falou assim: então eu não nasci de novo. Eu fingi que não ouvi e continuei ministrando. Ela virou e falou assim, passou um tempo e falou: mas então eu não nasci de novo. Eu falei: nossa Deus, desse monte de gente que essa mulher declarando isso, batizada de igreja, ela é uma professora de inglês, uma mulher culta e viajada, e isso e aquele monte de gente. Ela virou e falou assim daqui um pouco: peraí, para. Aí eu parei. Aí eu falei: pode falar, irmã. Eu estou falando que eu não nasci de novo. Irmãos, na hora nós estávamos numa reunião assim, então todo mundo virou e falou assim para mim: fala com ela como é que ela nasce, fala com ela. Todo mundo vendo naquela ansiedade com os irmãos que estavam assim. E eu falei assim: tá bom, peraí. Então, irmã, realmente a palavra de Deus diz que se a irmã ainda tem esta natureza, a irmã ainda não provou da transformação, da regeneração pela palavra. Mas pode provar, confessando a morte e ressurreição com Cristo. E essas são algumas das experiências que nós temos passado lá naquela garagem e que o Senhor tem nos proposto muitas e muitas bênçãos ali naquele lugar. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus maravilhoso, o teu Espírito Santo, portador da palavra e da sua revelação, está fazendo esta obra em todos nós. E nós te damos glória, portanto. Exalta, Senhor, a tua igreja, em nome do Senhor mesmo. Amém. Amém. Nós encontramos somente 2 instituições divinas no mundo. Somente 2. Uma está lá no capítulo 2 de Gênesis, versos 21 a 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Está aqui a primeira instituição, o lar, a família. O mundo em todos os tempos vem se desenvolvendo em torno desta organização. Este é o mundo social. Em toda época que a família ganha importância na sociedade, o ambiente melhora. E há um esforço desesperado para variar o tipo de organização social, que o mundo não seja mais constituído no sistema de família, o mundo social. E o que está acontecendo, nós estamos nesta época, onde se tem mais avançado contra a instituição da família. E até mesmo esse conceito da promoção da mulher aí, eu cismo que isto seja uma exorbitância para outra vez confundir a estabilidade da família, da primeira instituição divina na terra. A mulher
tem um lugar importantíssimo no seu lugar. Porque tudo aquilo que se exorbita perde a razão de ser. O que os irmãos pensam? A mãe que embala um berço, embala o mundo. Isto é uma grande verdade. A formação de homens que vêm dali do berço. E como é importante a instituição, meus amados, da família, porque ela é divina. Nunca se conseguiu destruir esta instituição. Muitos sistemas organizados, até de nações, têm se levantado e acabam frustrados. Eu me recordo que a Sociedade das Nações reunia-se a pleno vapor na hora que explodia a primeira grande guerra no Brasil, no mundo. No mundo. E o que nós vemos aqui é que as organizações humanas não subsistem. Aquela Sociedade das Nações hoje é chamada ONU. Lá foi há poucos dias o nosso presidente falar na ONU, não é verdade? E segundo o princípio da verdade, eu notei que ele cometeu um erro tão infeliz. Ele disse que a democracia é que traz a paz. Isto é falso. Isto é falso. Nada pode trazer a paz se não há justiça. Justiça. Porque o homem, dentro deste princípio de justiça, ele tem no seu interior a paz. E então ele pode manifestar a paz ambiente. Porque não se cogita de paz de uma maneira exterior, sem que o interior esteja participando dela. Isaías 32:17 diz que a paz só pode partir de um justificado. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. É um absurdo o cogitar desta paz que o mundo dá. Porque Jesus ainda disse: deixo-vos a paz. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Porque o mundo vem, não é? Passa uma pinturazinha de paz e a pessoa sai branquinha como uma pomba. Mas o interior é víbora. Esta paz é a paz do mundo. É a chamada falsa paz. E que tem invadido a igreja. Nós encontramos isso lá no hino 116, né? Vem, demole os alicerces da enganosa paz. Porque não há paz sem essa justiça. Isso tudo mostrando que as organizações sociais passam, mas a instituição divina subsiste, o lar. Mas agora, o nosso assunto é a igreja, porque a igreja também é instituição divina. E pelo que vemos na Bíblia, só existem duas instituições, o lar e a igreja. Instituições divinas, instituições que subsistem a toda prova neste mundo agitado. Quando o Senhor Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é a palavra de Deus que Pedro confessou dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. São três grandes verdades que Pedro confessou ali: que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus e que a sua vida não tem fim, eterno. Sobre esta pedra edificarei, disse Jesus, a minha igreja. Interessante que naquela hora ainda não estava
instituída a igreja. Ela apareceu bem mais adiante. Agora, em 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós temos aqui no verso 2 a expressão igreja de Deus. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja não é do pastor fulano de tal. A igreja não é da associação e nem é da convenção. Esse conceito de filiação de igreja a uma instituição cooperativa é antibíblica, porque a igreja não é filha de nada e de ninguém, ela é igreja de Deus. Ela de fato tem um dono. Ela de fato tem um pai. Ela de fato tem um Senhor. E ciumento, que faz muita questão que seja inteiramente seu, o que lhe pertence. Vocês vão ver que para a igreja para Cristo lhe custou muito caro instituir a igreja e ainda mantê-la. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, encontramos mais uma vez esta expressão de quem é a igreja. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ela aí outra vez está apontada como coisa muito importante. Não só como igreja do Deus vivo. Mas vejam bem que a igreja está aqui colocada como a coluna. A coluna é aquele pilar que segura toda a estrutura de um prédio. A igreja é possuidora da verdade. Não será arrogância se ela quiser ser possuidora da verdade sem a palavra de Deus, ela é arrogante sim. Mas se ela se firma na palavra de Deus, Jesus disse, santifica-os na verdade. Eu espero que esta congregação fale forte. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a igreja tem, se ela está firme na palavra, ela é realmente a coluna da verdade. Não há dúvida. Mas é a palavra que é toda a sua garantia. Agora voltamos para o quadro, a fim de darmos atenção à terminologia. Não há igreja sem a unidade de cada membro. Ela é, em primeiro lugar, um sentido coletivo, é um sentido congregacional, é um grupo. É onde estão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Ali ela é a igreja. Não tem nada com a organização. Não tem nada com a autorização de sei lá quem para instituir-se a igreja. A igreja é formada de membros e de mais nada. Por isto, o Novo Testamento só entende igreja autônoma. A palavra autônoma é
dirigindo-se a si mesma. E ela então é instituída, é constituída de pessoas, de membros. Agora, esta palavra eclésia, eu hoje fui procurar na minha chave bíblica a palavra igreja e não achei. Fiquei meio assustado, digo, será que essa chave bíblica não dá igreja? Depois de tanto se falar de igreja na Bíblia? Aí me ocorreu, digo, espera, esta chave bíblica ela está muito identificada com o original. Aí fui procurar a palavra igreja, aí achei. Porque de fato, o nosso nome certo não é igreja, é igreja. Porque ela vem da palavra eclectos, que quer dizer eleitos. A palavra eclectos também é a origem da palavra elite. O sentido da palavra elite indica que é uma classe seleta de pessoas. É uma classe de pessoas especiais. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É um povo seu especial. É o sentido da palavra eleitos, elite. É alguém selecionado para pertencer a este grupo. Agora, os irmãos notem que esta palavra eleito, mais eleito, mais eleito, é igual a igreja. Vou pôr igreja aqui outra vez. Só. Não se devia cogitar de organizações de igreja. Isso aí não tem pé na palavra de Deus. Porque onde estão reunidos os eleitos, aí está igreja. Esse conceito de dar valor especial à instituição eclesiástica desfez muito o sentido da constituição da igreja, segundo o plano de Deus. Num sentido geral, a igreja deveria ser coisa mais comum, mas corre-se para o setor organizativo e dá-se à igreja um aspecto especial, e com isto a igreja se amarra, porque ela só pode existir sob a autorização de certos e determinados líderes. Mas a igreja não devia ser isto, e ela, aliás, nunca deveria passar de um pequeno rebanho em cada lugar. Agora os irmãos vão notar lá em Lucas 12:32, vejam bem que João 12:32 e Lucas 12:32 são muito parentes. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. É a palavra pequeno rebanho. Mas onde é que está a grandeza deste pequeno rebanho? É que o reino de Deus está no seu meio. Está no seu meio. Agora nós já vamos lembrar desta palavra reino. Reino. No capítulo 4 de Lucas, verso 43, Jesus nos mostra que a sua missão na terra foi proclamar e estabelecer o reino de Deus. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado.
João Batista foi enviado para anunciar que o reino de Deus já estava próximo. Quando Jesus chegou, ele anunciou dizendo: o reino de Deus é chegado. E aqui ele disse: eu estou enviado para proclamar este evangelho que é o reino de Deus. E em Lucas 9:2, os irmãos vão notar que a igreja também ganhou a tarefa de pregar o reino de Deus. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A tarefa da igreja é pregar, e pregar o reino de Deus. A cura dos enfermos acontece espontaneamente no desempenho da pregação do reino de Deus. Os pregadores de cura por aí não conseguem tanta cura porque eles deixam o principal poder curativo, que é o reino de Deus. 1 Coríntios 4:20 diz-nos aí o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. A outra versão diz melhor: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder. É o poder que cura. É o poder que opera maravilhas. É o poder que opera milagres. É o poder que opera. Mas em que consiste este poder? Ou de onde procede este poder? É do reino de Deus. A gente corre a pregar frutos, sabem? Deixando de lado a árvore. E daqui a pouco não há nem pregação e nem fruto. Porque a fonte é a árvore. A fonte de todas as coisas é o reino de Deus. Porque só existem dois reinos neste mundo. Um é o reino que se estabeleceu no Éden e que vem exercendo a sua função no mundo inteiro. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. É isso. O reinado que está aí é do maligno. E Cristo veio invadir o reino maligno com o reino de Deus, pregando e mandando pregar e mandando promover. De tal maneira, meus amados, que nós vamos agora declarar uma grande verdade aqui. É que a igreja está colocada no mundo, segundo o princípio bíblico, como agente do reino de Deus. É agente. A igreja é agente do reino de Deus no mundo. Agora, em todo o tempo que ela perde esta responsabilidade, ela está naturalmente perdendo a razão de ser. Ouvi dizer há pouco tempo que um pastor definia igreja assim: igreja é um clube de pecadores. Claro, se ela perdeu a sua consistência e perdeu a sua finalidade, não passa disto. Eu me lembro de um outro pastor que num estudo bíblico, ele gritou lá, dizendo: a igreja sem os elementos renascidos no seu meio, ela é apenas um clube religioso. Digo, acho também. E daqui a pouco,
Nós podemos concordar com os comunistas que acham que a igreja é a organização mais nociva que existe na face da terra. Mas se você a esta altura pensar bem o que a igreja de Cristo se tornou na terra, você vai ter que concordar com esta declaração bolchevista. A igreja está sendo uma peste na terra porque ela perdeu a sua missão. O que você acha de um médico que vai ao lado do seu doente querido e em lugar de tratá-lo, começa a explorá-lo? Isso é médico? É nocivo, é maligno, é inimigo. A igreja, sem a sua missão, e, meus amados, eu concordo, ela é a maior peste que existe na face da terra. Mas se ela estiver no seu lugar, você vai notar que Deus coloca a dispensação mais cara através da igreja na terra. Efésios 3:10. Primeiro. Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus tem um plano de manifestar a sua multiforme sabedoria, tanto na terra como no céu. Mas qual é o meio que ele elegeu para manifestar a sua multiforme sabedoria? A sua igreja. A sua igreja. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui, que se acha no capítulo 1 de Efésios, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quando você lê esse trecho a partir do verso 19, você vai notar que Paulo aborda a questão do poder. Primeiro, ele coloca o poder como originando-se da ressurreição de Cristo. Porque Deus empregou o máximo de poder ao ter que tomar o seu filho lá embaixo, na mais profunda fossa de iniquidade, morto, e deslocá-lo dali, não apenas colocando-o como um mero sobrevivente ao lado da sepultura, mas segundo o texto de Filipenses 2:9, ele teve que colocar o seu filho na mais elevada altura, tanto em posição, como em poder, como em tudo mais. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Parece que a grandeza desse poder se estende muito à profundidade do lugar de onde ele teve que tirar o seu filho, mas esse poder se estende muito mais à elevação, às alturas, porque colocou o seu filho acima de todo o poder, acima de toda a sabedoria, acima de tudo, enfim. Mas como vimos no verso 22, que este Jesus, que está agora colocado acima de todo o poder no céu e na terra, este poder se comunica através, você viu aí, o verso 22,
Eu marcaria este verso se eu não conhecesse bem familiarmente. Eu marcaria. É através da igreja que o poder de Deus se manifesta. Vamos repetir esse verso 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E agora aqui, no versículo 23 do capítulo 5 de Efésios. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu me lembro que uma vez uma senhora se levantou na reunião da igreja e disse: eu acho que o mais importante aqui na vida da nossa igreja é o pastor. E disse: o pastor é a cabeça da igreja. Eu era crente novinho. Eu gostei que ela elogiasse o pastor. Mas um irmão virou para mim com a cara azeda e disse: nunca! Cabeça da igreja é Jesus! Eu digo: graças a Deus. Graças a Deus. Cabeça da igreja é Cristo. Cristo. Agora, irmãos, parados aqui nesta posição de Cristo, cabeça, a igreja aparece aqui como sendo o corpo. O corpo. E os versículos 24 a 29 de Efésios 5. 24 a 29 de Efésios 5. Vamos apreciar a palavra de Deus aqui, fazendo uma analogia, mas vamos ficar do lado do que ele diz sobre a igreja. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Que identificação a palavra de Deus nos mostra entre Cristo e a igreja. O verso 29 também está dentro deste maravilhoso assunto. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém. Mais uma vez, Ele é responsável pela igreja. Meus amados, nós estamos falando de um avivamento, não é verdade? E estamos falando ainda, como falamos ontem, da palavra batismo de fogo, não é certo? Parece que esse batismo de fogo não é para cair sobre o mundo diretamente. Ele tem que cair sobre a igreja. Ele tem que incendiar a igreja. E a igreja então será a portadora deste incêndio ao mundo. E o plano dele aqui é manifestar toda esta sua grande e preciosa glória através da igreja, a fim de nos fazer entender que é preciso pensar bem sobre o reino de Deus em relação à igreja.
Eu me recordo que quando eu pastoreava uma igreja muito longe daqui, eu tinha um co-pastor, um santo, um renascido. Eu não era renascido naquele tempo. E aquele homem era um exemplo tão sagrado para mim, que eu não conseguia me identificar com ele na nossa comunhão. Porém, eu me mantia fechado debaixo de um respeito muito profundo para com aquele homem. Ele não era residente, ele era co-pastor e fazia os trabalhos conosco todas as vezes que passava por ali. Mas todas as oportunidades eram dele, absolutamente dele. E uma dessas vezes ele veio lá do campo missionário onde servia e passou por ali e disse: vou à convenção brasileira. Digo: oh, que privilégio, pastor, que bom que o irmão vai à convenção. Eu não posso ir, estou aqui afogado nesse trabalho e eu não posso ir. E ele foi. E dali uns dias estava ele de volta. Tudo bem, pastor, tudo bem. Foi bem de viagem, foi muito bem, tudo muito bem, graças a Deus. E a convenção, ele torceu o nariz. Disse: o que houve na convenção? Ele disse: eu vi que a nossa convenção tem levantado a bandeira do personalismo e a bandeira denominacional, e ela desafiou a bandeira do reino de Cristo no meio das igrejas. A gente pode ver perfeitamente que não se tem mais o reino de Deus como objetivo. Não há mais este plano. Eu considerei aquilo realmente grave, mas de um outro lado não sabia ainda como estimar esta gravidade. Mas o Senhor Jesus, quando entregou à igreja o seu reino, ele deixou a igreja muito bem equipada com o poder da sua ressurreição e também com a atuação do poder deste mesmo reino. O Dr. Strong, quando fazia em sua classe de teologia a definição sobre igreja, ele disse o seguinte: a igreja se define assim: é um grupo de pessoas regeneradas, nunca não regeneradas, porque esta palavra ekletos é pela regeneração. É um grupo de pessoas regeneradas que se reúne debaixo da lei de Cristo, em qualquer lugar, para promover, que será? Para promover o reino de Deus. Primeiro, neles próprios. Segundo, no mundo. Oh, meus amados, essa definição é sublime. Eu entendo que a igreja é este grupo de pessoas regeneradas, que debaixo da lei de Cristo se reúnem em qualquer lugar para promover o reino de Cristo neles e no mundo. Isto é a igreja de Cristo. Agora,
O maligno, sabendo que a consistência da igreja está na regeneração e nesta eleição, sabendo disto, ele procurou apagar logo o estupim da bomba. Eu não sei se você entendeu, quando se apaga o estupim da bomba, não tem mais perigo. O diabo não quis discutir os lados periféricos da igreja. Ele foi logo e cortou, vamos dizer, o cordão umbilical do feto. E aí ele sabe que ele liquida com tudo. Porque tirada a doutrina do novo nascimento, a igreja não tem mais consistência. Eu passei ontem pela leitura do Sansão. E quando cheguei lá naquele ponto do namoro dele com a Dalila. Namoro da parte dele, da parte dela era traição, porque a palavra namorar significa promover o amor. Não é promover sexo, é promover o amor. Da parte dela era promover a traição. Às vezes um está namorando, outro está traindo, não é? Mas aqui neste caso, aquele namoro dele com a Dalila. E ele então foi dizendo a ela que se ele fosse amarrado com tais e tais cordas, ele não teria força nenhuma. Mas quando chegava a hora da prova, as cordas não resistiam o poder que nele estava. Mas de repente ele caiu na tolice de contar onde realmente estava o segredo da sua força. Sabe? Então, quando lhe foram cortados os cabelos, o Sansão perdeu a força. Eu parei aí e disse: Deus, eu sei que a tua igreja também perdeu a força. Porque Satanás, o anticristo, com toda a sua astúcia, com toda a sua sabedoria, conseguiu tosar da igreja a doutrina do novo nascimento. E hoje nós temos aí uma pleiade de inimigos dentro da igreja contra o novo nascimento. Não só membros, mas pastores. Eu não sei o que essas pessoas pensam. Irmãos, é o cabelo de Sansão, toda a sua força. Depois eu fiquei contente, porque lá mais adiante, o cabelo de Sansão cresceu e ele ficou forte outra vez. Eu disse: ó Deus, faça crescer de novo um novo nascimento na igreja, para ela ficar forte. Para ela ficar forte. O ponto de partida, a afinidade da igreja com Deus está nesta geração. Se nasceu de Deus, é membro da sua igreja. Se não nasceu de Deus, é membro do clube. Eu me lembro que Dr. Taylor, nosso professor de teologia, ele tratava da igreja em dois aspectos. A igreja do lado objetivo e do lado subjetivo. A igreja do lado objetivo é aquilo que você vai lá na secretaria, não é? Lá você vê a igreja do lado objetivo. Os nomes que estão lá no rol. Você pode olhar também lá no livro da tesouraria, que nem todos que estão no rol estão no livro da tesouraria, mas lá você também pode ver a igreja objetiva. Você pode também comparecer ao templo e você vê ali a igreja objetiva, não é? Essa porção de gente que está aí. Outro dia eu perguntei a um pastor: quantos membros tem a igreja? Ele disse: tem tantos membros. Agora, o negócio é que eu queria saber quantos regenerados estão dentro da minha igreja. Esse é um número que eu não sei. Porque esta é verdadeiramente a igreja de Deus que está aí. E Dr. Taylor então admitia isto, que dentro da igreja estava a igreja, não é? Dentro da igreja organização estava a igreja verdadeira do Senhor. Se é que haja dentro dela membros regenerados. Porque só pertence à igreja
quem nasceu de novo. Os outros são membros do rol. Eu me lembro que uma vez um presbítero veio me apresentar uma moça. Ele já me havia apresentado várias pessoas da igreja ali. E ele chegou para mim e disse: e esta moça aqui é filha da nossa igreja. Eu fiquei com a pena desta expressão, né? De que pena que esta moça não é filha de Deus, não é? É filha da igreja. E assim nós temos aí os filhos da igreja. Os filhos do sei lá de quem. Nunca passaríamos de filhos do diabo enquanto não formos filhos de Deus. E agora aqui a palavra vem nos mostrar em Colossenses mais um pouco desta coisa gostosa da afinidade entre Cristo e a igreja. Colossenses. Colossenses. Eu não estou encontrando aqui. Falando em Colossenses, capítulo 1. Está aqui. Vamos ler. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Os irmãos estão vendo aí outra vez a importância da igreja. Ele, com toda a sua preeminência, não é? Os maiores exércitos do mundo ofereciam a ele a primazia nesses exércitos. As maiores nações do mundo ofereceriam a ele a primazia nacional. Mas aqui a palavra de Deus diz que ele disse: eu não quero me assentar no trono de nenhum destes sistemas organizados pelos homens, mas eu me assento no trono da igreja. Sou a cabeça da igreja, ela é meu corpo. E em Colossenses 1:24, nós temos mais a este respeito. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Que coisa impressionante. É o seu corpo, a igreja. Eu estava falando agora há pouco sobre igreja objetiva e igreja subjetiva. A igreja aparência e igreja identificada com Cristo. Eu não sei se os irmãos observaram a palavra organismo. Lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, eu gostaria que os irmãos uma hora sentassem para ler, e não ficassem tão impressionados lá com os dons do Espírito Santo, logo no começo, mas se impressionassem com o ministério do Espírito Santo no organismo da igreja. Não estou nem falando da organização da igreja, no organismo da igreja. Vai longe, irmãos. Ali está mostrando que Cristo como cabeça, nós estamos colocados pelo Espírito Santo no organismo da igreja, não é nem na instituição da igreja. É a partir do verso 12, mas nós não vamos poder ler. Você nota bem que o batismo com o Espírito Santo no verso 13, vejam bem o que significa a palavra batismo do Espírito Santo no verso 13. Vamos ler esse verso 13 então, não é? Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Amém. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Você sabe o que é o corpo que o Espírito Santo veio formar pelo batismo? Sabe que corpo é este? É o corpo de Cristo.
É a igreja propriamente dita. Mas então por que o Espírito Santo não trabalha? Os pentecostais falam tanto de Espírito Santo por falta de novo nascimento. O Espírito Santo não pode organizar um organismo sem o elemento básico. Tem que ser membro. Membro orgânico. Porque se desventuradamente você perder esse braço, e os médicos colocam aqui um braço de borracha, ele é membro, mas não tem mais nada com o organismo. Se você pegar uma sarna, aquele braço não vai sofrer sarna. Também se você evoluir ou ficar mais bonito, aquele braço não vai sofrer nenhuma influência desta. Por isso a Bíblia fala destes elementos que vivem sempre aprendendo muito, sabem? Mas nunca chegam ao conhecimento de coisa nenhuma, porque é membro postiço, não é membro do organismo. O membro do organismo evolui, cresce. Faz parte do corpo. Você pode ver que aqui no meu rosto eu estou velho, não estou? Então, estas mãos também estão velhas, igualmente o rosto. Eu me lembro de uma irmã, lá em Fernandópolis, ela, bem velhinha, foi ao médico, e o médico fez um exame, e disse: a senhora está com um reumatismo aqui neste joelho, a senhora está com um problema sério. Dói aqui, dói. Pois não. Aí ele disse: mas isso aí é um problema de velhice. Ela disse: não pode ser, doutor. Por que não? Porque este joelho aqui tem a mesma idade do outro e não tem essa doença. De modo que o organismo é o organismo. A evolução é de toda, como disse lá aquele texto que você vai ver lá de 1 Coríntios 12, onde um membro padece, todo o corpo padece. Onde um membro é privilegiado, todo o corpo se regozija. É a igreja de Cristo, mas é esta igreja interna, esta igreja alma, esta igreja viva, esta igreja renascida, é a igreja de Cristo que está aqui na terra. Será que ela está aqui, ao menos em parte? Pois o Senhor tem um plano maravilhoso de torná-la total. Porque mesmo esta parte aqui é o total. O Senhor tem uma obra maravilhosa a fazer por meio de sua igreja. Outro dia eu estava num grupo, era um dia de manhã, nós já íamos embora, e o grupinho tão abençoado, tão edificado, tão feliz. Eu me voltei para aqueles irmãos com Lucas 12, 32 e disse: